Graça e paz, queridos, bom dia, com alegria. Então, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram a semana? Eu creio que foi tudo bem, né? Deus é bom, tem sido fiel e logo tudo que não está bom ficará acertado, né? Porque Deus, ele coloca a sua boa mão, né? A palavra do Senhor diz que essa terra, né, é como uma gota d'água em suas mãos. E o Senhor tem controle de tudo, tem domínio de tudo, né? Não cai um fio de cabelo de nossas cabeças sem que o Senhor não permita, porque o Senhor tem contado cada um de nossos fios de cabelo. E tudo está debaixo da autorização e da potente mão do Senhor. E nós temos que confiar nisso, amém? Na fidelidade, na bondade, no amor de Deus. Aleluia. Feliz de semana, um ótimo final de semana, né? Antecipadamente já vou dizendo aqui que será um final de semana gracioso, de paz, de livramento, né? E de boas notícias. Amém? Então, vamos para a nossa devocional. A devocional passada, nós falamos, né? Começamos a falar do poder da fé em Deus e do poder da palavra. E nós vamos dar continuidade hoje também, tá? Falando do poder da fé, né? E do poder da palavra de Deus. Foi para isso que Jesus veio para a terra, manifestar a vontade de Deus, né? Cumprir a palavra do Senhor e colocar em ação para que nós pudéssemos lembrar, né, dessa autoridade, dessa soberania que tem a palavra do Senhor, né? E vamos continuar meditando na importância da nossa fé em Deus e em seu Filho, Jesus, né? O nome Jesus, o nome que está acima de todo nome, ao qual todo nome abaixo dos céus, né, se dobra. Todo joelho se prostra e todo nome se prostra. Sabemos que enfermidade tem nome, né? Falta é um nome, calamidade é um nome, dor é um nome, humilhação é um nome, traição é um nome, né? E o nome de Jesus está acima de tudo isso. Porque ele é a cura, né? Para essa nação, para essas nações, para essa terra. Jesus é a cura, Jesus é a solução. E aquele que crê será curado, restaurado e encontrará refúgio e salvação. A palavra que veio ao meu coração hoje está em Lucas, do 1 ao 10, né? Vai falar do centurião de Cafarnaum, que fez algo que os judeus não esqueceram de fazer, né? E nós também esquecemos até hoje algumas vezes de fazer, que é honrar a majestade santa que é Jesus, né? Que é o nome de Jesus, que é Deus, que é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente se achega de qualquer forma diante da presença desse Deus poderoso, né? Desse Deus fiel, desse Deus santo. Mas vamos lá, vamos aprendendo e vamos caminhando, amém? Isso não é motivo para tristeza, não. Isso é motivo para a gente se corrigir, né? A palavra do Senhor, ela é exposta não para nos constranger, né? Nos humilhar, não é para nos afastar, mas é para nos aproximar do Senhor. Como é que nós não podemos nos aproximar? Quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto. Porque quando a gente conhece a verdade, né? A gente tem que tomar uma decisão de escolha, fazer uma escolha, continuar do mesmo jeito ou mudar. E é para isso que a palavra é manifesta, para que a gente seja transformado. Amém? Vamos lá, vamos meditar. Em Lucas 7, 1, que diz assim:
E voltando Jesus à cidade de Cafarnaum, bem naquela ocasião, estava doente e prestes a morrer um escravo, muito estimado por seu senhor, um centurião do exército romano. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, mandou alguns dos seus anciões judaicos pedirem ao mestre que fosse curar o servo dele. Chegando a Jesus, o começaram a pedir com insistência a Jesus que fosse com eles e socorresse o homem. Contaram-lhe que a pessoa admirável era o centurião. Se alguém merece a sua ajuda, é ele, diziam, porque ama o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Isso era os judeus, né? Alguns anciãos que foram interceder em favor do centurião, né? Que estava com um servo que ele estimava muito enfermo. Eu gosto muito dessas passagens, né? São coisas que assim são extraordinariamente prazerosa de ver e são ensinos poderosos para nós. Amém? Então Jesus foi com eles, porém, pouco antes de chegar lá, né, ao encontro do centurião, o centurião romano mandou alguns amigos para dizer, presta atenção, queridos, presta bem atenção no que este centurião, um soldado romano, né, de alta estirpe, né, de alto escalão, mandou avisar a Jesus. Presta bem atenção. A gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender muito todos os dias. Quanto mais eu leio, quanto mais eu fico perto dessa palavra, mais eu me examino, né? Eu examino minha posição diante de Deus, minha posição aqui na terra, minha posição diante das pessoas, como está sendo minha conduta, como tem sido minha caminhada, minhas ações, minha fala. É para isso que essa palavra foi enviada, para que a gente possa nos examinar e nos corrigir, né? Porque Jesus, ele é bom demais. E é isso que ele espera de nós, que a gente se corrija. Vamos lá. Porém, pouco antes de chegar lá, o centurião romano mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa. Ou seja, o centurião mandou avisar que Jesus não fosse até lá, porque eu não sou digno de tanta honra, nem de ir ao seu encontro. É para pensar. Ele não estava se sentindo digno nem de ir ao encontro de Jesus. Se bem, né, que Jesus veio para isso mesmo, para encontrar aqueles que se achavam indignos, né, que estavam no lamaçal de pecado, mas o reconhecimento desse homem moveu o coração de Deus de uma forma extraordinária. E vamos prosseguir, né? Vamos dar continuidade. Fale apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Aí o 8 diz, eu sei, né? Porque eu também estou debaixo de autoridade dos meus oficiais superiores. E tenho autoridade sobre os meus homens, ou seja, ele tinha alguém maior que ele e ele tinha alguém menor que ele. Ele estava, né, dando aqui a referência de que as autoridades, aqueles que estavam acima dele, dava as ordens e ele obedecia. E aqueles que estavam sob seu comando, ele dava as ordens e aqueles obedeciam a ele, só com uma palavra. Só com uma ordem dada. E ele estava dizendo aqui para Jesus, né?
falar só uma palavra, não precisava ir até lá. Oh, que fé! Ah, Deus! Coisa linda de se ver, coisa linda de se ouvir, de estar, sabe, mergulhando aqui nessa passagem, porque é só uma palavra mesmo, queridos. Essa palavra, ela tem poder. As escrituras diz que isso aqui é o poder de Deus em ação. Quando a gente se encontra com essa palavra, que a nossa fé ela é ativada, né? E misturada a essa palavra, ela é o poder de Deus, ela é uma explosão, né? De luz. Aleluia, de luz. E é motivo para a gente se alegrar. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. Deus, ele não é fiel a mim. Deus, ele é fiel a essa palavra. E quando eu coloco ela em ação, né? Crendo que ela é o poder de Deus, ela se cumpre, queridos. Ela se manifesta assim como ela é. Pura, digna de toda aceitação, de todo ensino e de toda a transformação. Só preciso dizer a eles, a um deles, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou maravilhado. Você quer maravilhar o coração de Jesus? O coração de Deus? Coloca a tua fé em ação hoje. Vamos colocar a nossa fé mais e mais em ação hoje. No dia que se chama hoje, vamos mover as águas com nossa fé nessa palavra. Vamos falar nela, vamos falar dela, vamos falar do poder dela, porque ela é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que nós podemos pedir ou pensar. E Jesus ficou maravilhado. Voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Nunca encontrei entre todos os judeus de Israel. Lembrando que era um soldado romano que estava falando isso. É para meditar mesmo. Hoje é para pensar, amém? Em Israel, um homem com tanta fé. Fé e honra, viu? Aí foi uma mistura de fé e reverência, honra. Ele honrou a autoridade. E quando os amigos do centurião voltaram para a casa dele, acharam o servo completamente curado. Aconteceu. Aconteceu aquilo que aquele homem honrou, reverenciou, né? E deu um exemplo aos judeus extraordinário. E Jesus ficou maravilhado. Sabe, queridos, que tudo que eu quero nessa vida é me transformar naquilo que Jesus, que Deus me criou no ventre da minha mãe para ser. Porque essa é a maior honra que eu posso dar ao meu Pai. Essa é a maior honra que você pode dar ao seu Pai do céu, né? Se na terra nossos pais, ele almeja, né? Que nós sejamos doutores, que estude e que tenha uma vida digna e que case, e que tenha casa e que tenha... Entendeu? E a maior honra que a gente pode dar ao nosso Pai é essa, nosso Pai do céu. Ele nos transformar naquilo que Ele nos criou para ser. Nós somos filhos de Deus e nós devemos honrar, né? Tão grande honra de ser chamado filho de Deus, né? Essa é a palavra de hoje, queridos. Fica na paz. Um bom dia. Amanhã tem mais. Pensa nisso. Amém?